Olá, no ar mais um Pergunte ao Vila. O historiador Marco Antônio Vila já está aqui posicionado para responder as perguntas que chegaram pelo e-mail. Você que mandou pela hashtag Pergunte ao Vila. O pessoal que participa pelo Facebook também faz as perguntas aqui para o professor Vila. E os assuntos são muitos, hein? Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pelo futuro, previsões. Sim. Né? O pessoal já está projetando um governo Temer. Sim. E o Júlio César, que manda mensagem lá de Florianópolis, ele diz o seguinte: o vice-presidente Temer, ao que tudo indica, vai mudar a forma de governar. Sim. Ele diz assim, a tendência é de que ele leve pessoas mais qualificadas para os ministérios. E ele diz assim, será que ele vai se cercar de pessoas com maior capacidade técnica para cada uma das pastas? E ele faz uma outra pergunta. É verdadeira essa possibilidade de uma diminuição no número de ministérios? Eu acho que isso é indispensável, Aros. A questão de diminuir o número de ministérios, não é possível um país com quase 40 ministérios, e acho que uma das promessas do que aparece na imprensa tal, é que ele vai cortar sensivelmente o número de ministros, tal. Isso já fica uma coisa, já para sinalizar um respeito à coisa pública, um cuidado no trato, e deve nomear, tudo indica, ministros que têm uma boa história, que sejam especialistas na sua área de conhecimento, que tenham trânsito político, pessoas de reconhecido saber nas áreas específicas tal. Ele deve dar um sinal ao Brasil de que o governo dele é uma ruptura em relação ao passado recente, ao projeto criminoso de poder. E aí passa necessariamente pela cortar de forma significativa o número de ministérios e nomear um ministério realmente que o Brasil fale, olha, a partir de hoje passamos a ter um governo. Acho que isso é indispensável. O Fernando, ainda nessa linha, projetando um governo Temer, o Fernando questiona o seguinte: como vai ser esse próximo governo e o que ele deverá fazer para suportar a pressão petista? Aquela lógica de que o governo vai continuar, o PT vai continuar atirando para desfazer qualquer tipo de ação do próximo governo. Qual vai ser a manobra ou o tipo de ajuste necessário para blindar o governo? É o que pergunta o Fernando aqui por e-mail. Aí que vai ser. O Temer, eu presumo, que deve ter bons conselheiros e tem experiência política, como é sabido, para não entrar em bola dividida, especialmente até o Senado receber, processar e julgar a presidente Dilma. A partir dali, cria-se um outro governo, numa outra situação em que ele passa a ser o presidente de fato, e não o presidente interino, com todos os poderes, é verdade, mas vai ter dois governos Temer. Um até o momento que o Senado julga e vai condenar o presidente. Outro é no momento em que ele assume efetivamente como presidente. Nesse primeiro momento, ele tem que construir um governo de união nacional e para enfrentar os dilemas mais graves, ou seja, a questão da inflação, né, a questão do emprego, a questão das contas públicas, a questão da ética moral, né, o número de ministérios, como eu falei anteriormente, isso aí é vital. Então, essa primeira parte é isso. E ter condições de exercer o poder e a autoridade de acordo com a lei e com a Constituição. Ou seja, não vai causar estranheza. Se aqueles movimentos que são braços do PT e que sobrevivem graças ao nosso dinheiro, que o PT irrigou com milhões e milhões e milhões, como o MST, entre tantos outros, vão querer pressionar o governo invadindo prédios públicos, patrimônio privado, atacando pessoas. Lembre-se aquilo que é dito, aquela definição de Celso de Mello na ação penal 471 dos votos. Projeto criminoso de poder. São criminosos e que não vão se sentir confortáveis fora da estrutura de Estado, já que receberam milhões durante 13 anos sem trabalhar. São vagabundos também. Muitos pela primeira vez vão trabalhar na vida. Então, tudo indica que terá atenção. Por isso, a habilidade política é fundamental. E espera-se que o Michel Temer, que tem experiência para isso, leia essa conjuntura e enfrente alguns problemas mais centrais. No momento em que passou o julgamento no Senado, a presidente foi definitivamente condenada, ele assume efetivamente como presidente da República, aí ele pode se aventurar em questões mais duras, como, por exemplo, no campo de reformas econômicas, no campo fiscal e assim por diante. Tem algumas perguntas que estão recorrentes aqui pelo Facebook. Muita gente questiona o seguinte: a pendência Lula ministro ainda está nas mãos do Supremo, e a outra é o avanço das investigações e quando tudo isso encosta ou esbarra ali nas relações do ex-presidente Lula. Quando as investigações vão apontar indícios mais fortes, em que pé isso estaria? Sim. E Lula, ministro
ou não? São vários nomes perguntando aqui pelo perfeito. Ele se divide entre ser ministro ou presidiário. É uma coisa incrível, né? Como é que se coloca a questão para o Lula tal. Bem, hoje à tarde o STF vai apreciar a liminar concedida por Gilmar Mendes ao PPS, suspendendo a posse do Lula na Casa Civil. Eu estava até lendo agora outra vez o despacho dado por Gilmar Mendes, é muito bom, e lá está muito claro que houve desvio de finalidade, uma tentativa de fraude à Constituição. Eu acho que o bom senso indica que o STF, ou a maioria dos ministros, vão referendar o despacho do ministro Gilmar Mendes e vão impedir que o Lula dê esse golpe de Estado de assumir a presidência da República sem um voto, simplesmente usando o cargo de ministro para se proteger da ação policial buscando foro privilegiado. O Palácio do Planalto não é um lugar para se esconder cangaceiros e perseguidos da polícia, tal qual o Lula. Tal. Então, eu presumo que o bom senso indica que o STF age dessa forma. Agora, é importante destacar que o Lula vai querer criar atritos e mais atritos. Como eu já disse aqui, e os fatos estão mostrando, ele é igual um general quando abandona um território conquistado. Ele vai destruindo tudo, não deixa pedra sobre pedra, destrói a infraestrutura, queima os edifícios, fuzila a população civil. O Lula faz a mesma coisa. Eles estão esgarçando o tecido social a tal ponto querendo jogar o país na guerra civil. O sonho do Lula, o criminoso mor da República, cafajeste, marginal, porque está sempre à margem da lei, é jogar brasileiros contra brasileiros. Por isso que o STF hoje à tarde tem que pensar muito bem no que vai decidir. E segundo, o Senado estendendo a decisão só para 17 de maio, não há razão para isso. Ou seja, é possível fazer essa decisão antes. Não pode ser igual no Collor, que em 2 dias se resolveu tudo. É demais. Nem a lei de Lynch e nem a proposta do Renan. Tem de buscar uma solução intermediária. O país não pode ficar 1 mês sem governo, em tensão social e aguardando o que vai acontecer. A economia está destruída e é necessário que o Senado dê resposta que o povo brasileiro quer, e rápido. E qual é? Abre o processo de impeachment da presidente Dilma. Para a gente poder concluir, a pergunta que chega aqui é a seguinte: caso a presidente seja afastada, existe um questionamento sobre a defesa dela está sendo feita pela Advocacia Geral da União. Sim. Quem vai defendê-la? O ministro da AGU ou um advogado particular? Quem pergunta, Zaccaria Naxon. Aí nós vamos ver. É bom lembrar que em 92 foi diferente, porque a AGU foi criada em 93. Então, no episódio Collor, o processo é um pouco distinto. No caso dela ser afastada, é ela que tem de contratar advogados para defendê-la. A Advocacia Geral da União não está aí para ser advogada da Dilma. Ela deixa de ser presidente, ela é presidente afastada. Portanto, quem governa é Michel Temer. A AGU vai estar subordinada a Michel Temer, que parece que teria constado até o secretário de Segurança de São Paulo, Alexandre de Moraes, para exercer essa função. Então, no momento do afastamento, ela vai constituir advogados que vão defendê-la no Senado, no processo e no julgamento. Não é mais a AGU. Pergunte ao Vila, você pode participar mandando as suas mensagens para o e-mail ouvinte@jovempan.com.br. Você participa pelo Facebook, pode mandar também pelo Twitter com a hashtag Pergunte ao Vila. São muitas as perguntas que chegam, o tempo é curto, infelizmente, mas na semana que vem tem mais. Professor, antes de concluir, a pergunta mais importante. Claro. O placar do Clássico. 2-0, 2 do Ricardo Oliveira. Tá certo, então. Um abraço, professor. Até mais. Olá, está no ar mais um Pergunte ao Vila. O historiador Marco Antônio Vila já está aqui, preparado.